Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Ética e Bioética em Enfermagem, a nossa sétima aula. Como de costume, sugiro a todos que peguem caneta e caderno, façam suas anotações, porque a aula já vai começar. Vamos dar continuidade falando de bioética. Uma ponte? A bioética pretende contribuir para que as pessoas estabeleçam uma ponte entre o conhecimento científico e o conhecimento humanístico, a fim de evitar os impactos negativos que a tecnologia pode ter sobre a vida. Lembrando que falamos dessa tão grandiosa evolução que acontece numa velocidade de tempo. Como nós falamos, existem grupos, né? Empresas que trabalham com essa evolução tecnológica para atender uma certa demanda, seja de doenças, seja processos, né, para curas de doenças, sejam para determinados órgãos, né, a fim de que possam ser essas tecnologias de imagem, tecnologias que auxiliam a curas, enfim. Afinal, nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Exatamente, nós podemos ter essa dificuldade, né, da aceitação. Por isso que a ética sempre nos vai nos colocarmos como base, como fundamento base para a aceitação ou não. Em razão da influência histórica, cultural e social que sofremos, devemos estar muito atentos. Caso contrário, corremos o risco de perder os parâmetros que devem nos nortear na nossa atividade profissional, para que nossas atitudes sejam sempre éticas. Para isso, devemos utilizar as ferramentas, princípios que nós vimos na aula anterior, adequadas para definir quais devem ser as nossas atitudes, sem esquecer o nosso fundamento. O primeiro princípio a ser seguido deverá ser o da benevolência, não maleficência. O segundo, de autonomia. E o terceiro, o de justiça. Nesta parte, apresentamos alguns conceitos e teorias que fornecem subsídios para que possamos saber como agir de maneira ética. Lembrando que na última aula, quando nós citamos justiça, nós citamos equidade, porque é justo e necessário e é um dever, né, assegurar o atendimento. Mas a equidade também ela fala, né, de dar mais a quem tem menos, né? Sempre, né, se preocupando em utilizar aí os recursos, né, da saúde, né, priorizando a quem mais necessita, no caso da equidade. Então podemos falar aí que anda em conjunto justiça e equidade, que é um princípio do SUS. Dilemas bioéticos na atenção básica. Falamos bastante, né? UPA, pronto-socorro, hospital porta fechada, paciente internado, enfim. Vamos falar um pouquinho também da atenção básica. Afinal, profissionais de saúde, alguns de vocês com certeza irão trabalhar na atenção básica, promover saúde, né, nas unidades básicas de saúde. Então, bora lá. A atenção básica considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção sociocultural e busca a promoção de saúde. A prevenção e o tratamento de doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer as suas possibilidades de viver de modo saudável. Então, nós podemos afirmar, né, que a atenção básica, sim, ela tem como parâmetro, como objetivo, né, trazer promoção em saúde, a prevenção de doenças, o tratamento, a redução de danos sofridos que possam comprometer aí na sua possibilidade de viver de modo saudável. Entretanto, poderão surgir conflitos éticos neste momento. Nesta parte, estudaremos aí alguns tópicos que se relacionam diretamente com a prática profissional diária na atenção básica.
Assim, serão apresentados os temas que dizem respeito ao relacionamento entre profissional e paciente, família e a equipe de saúde. Lembrando que na atenção básica, né, não só nos outros segmentos como hospital, né, pronto-socorro, nós não lidamos só com o paciente cliente. Nós lidamos com a família, mas na atenção básica nós tratamos sim, né, o paciente, mas nós tratamos a família em conjunto, né? É um olhar, né, macro. Os profissionais necessitam estar preparados para o reconhecimento de conflitos éticos, para a análise crítica de suas implicações, para o uso de senso de responsabilidade e para a obrigação moral ao tomar decisões relacionadas à vida humana. Dessa forma, ao final da leitura da segunda parte, você deverá conhecer alguns dos dilemas éticos que um profissional da atenção básica poderá enfrentar no seu dia a dia e ser capaz de saber como se comportar diante deles. E aqui nós temos alguns desafios muito bacanas, né? Nós depois iremos enviar esse artigo para vocês, né? Que é muito importante que vocês conheçam como desafio. Como devemos nos relacionar com as outras pessoas, sejam os pacientes, sua família ou equipe de saúde, aquela que a gente trabalha, que está no dia a dia, né? Corrido. Às vezes temos desgaste, às vezes temos pontos de vista cultural e moral diferentes. Sempre iremos seguir o princípio ético, sempre defendendo e respeitando o cliente-paciente e na atenção básica um olhar maior, um olhar à sua família em geral. Nas profissões da área da saúde, é fundamental o estabelecimento de uma relação adequada com as pessoas, a fim de que o atendimento seja ético. Porque nós temos o nosso código de ética que, como falamos, ele funciona como base, como estrutura, como alicerce, né? É o que nos guia em toda a jornada do nosso trabalho. A ética vai além da resposta à pergunta: como devo me comportar diante desta situação? A ética refere-se à busca do homem pela felicidade, visto que para o homem não basta sobreviver, é importante viver e viver bem, uma vida com um sentido, um para quê. Esse é o verdadeiro significado da ética. E na atenção básica, alguns dilemas aqui são denominados desafios bioéticos. Poderão surgir, portanto, será necessário seguir critérios para que essas posturas sejam adequadas. Então vamos lá. Primeiro desafio ético: a postura profissional nas relações com o paciente e a família e a equipe de saúde. Todos os profissionais da área de saúde estabelecem relações com outras pessoas, sobretudo com os pacientes. Como estabelecer um laço forte com alguém, sobretudo com o paciente, sua família ou com os membros de uma equipe com a qual se trabalha? Para se aproximar do paciente, o profissional deve reconhecê-lo como um ser único, merecedor do melhor atendimento e considerar todas as suas dimensões, biológicas, psicológica e social, durante o tratamento. Devemos acrescentar a pergunta: como eu gostaria de ser tratado? Em todos os atendimentos que realizamos. E para atingir essa finalidade, o trabalho em equipe torna-se fundamental. É uma equipe multidisciplinar para trabalhar, né, com o cliente, com o paciente cliente, né, abrangendo assim a sua família. O segundo desafio ético: humanizar e acolher a transformação da saúde em bem de consumo. Traz grandes desafios para os gestores em saúde. Cada vez que surge um tratamento novo ou um equipamento novo, às vezes para responder às necessidades que podem nem mesmo ser de saúde, como as cirurgias plásticas e estéticas, as pessoas têm o desejo de adquiri-lo. Assim, tratamentos de alta complexidade
devem ser instituídos para garantir a vida e não para responder à necessidade de consumo, o que faz com que nem todo tratamento disponível deve ser oferecido a todos, porque nós temos que dar ênfase, né, ao tratamento das doenças, utilizando as tecnologias permitidas, né, pelo Código de Ética e pelos princípios da bioética. O surgimento da Política Nacional de Humanização da Assistência, que dentro de outros itens incorpora o acolhimento e representa um desafio para os profissionais de saúde, implica mudar a forma de atenção ao paciente, do modelo biomédico para o modelo do cuidado. A Política Nacional de Humanização pretende valorizar as dimensões subjetivas e sociais das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS, estabelecendo um novo modelo de atenção, o modelo do cuidado. Segundo este modelo, a escolha da tecnologia a ser aplicada leve, que incorpora o vínculo e o acolhimento, e dura, que é composta pelos equipamentos, deve ser consequência do cuidado e da atenção devida aos pacientes. O terceiro desafio ético: esclarecimento para que uma pessoa possa consentir, aceitar um tratamento. É preciso que ela esteja suficientemente informada. Isso significa que o profissional tem um papel muito importante no esclarecimento das pessoas. Para que esse esclarecimento ocorra, contudo, não basta fornecer ao paciente uma série de informações na primeira consulta. É preciso que essas informações a respeito da saúde do paciente tenham sido compreendidas e que sejam renovadas no decorrer do tratamento. Sim, devemos informar ao paciente, devemos explicar, saber se ele entendeu. E a todo momento, nas etapas dos procedimentos que vai se realizando no tratamento, devem ser conversadas, devem ser dialogadas, devem ser explicadas, para que não haja nenhuma dúvida, né? Para que se construa esse vínculo de confiança. O quarto desafio ético: a privacidade e o sigilo. A privacidade é o direito que o paciente tem de ser atendido em um espaço privado de consulta. Esse conceito clássico da privacidade, confundido no âmbito da saúde. Difundido no âmbito da saúde. Qualquer pessoa tem o direito ao sigilo das informações obtidas durante um atendimento na saúde. A confidencialidade das informações é tanto um dever do profissional da saúde como um direito do paciente. A quebra do sigilo só é justificada nos casos de risco às pessoas, à pessoa ou a terceiros. Neste caso, a necessidade da quebra de sigilo deverá ser comunicada à pessoa. Por isso, compartilhar informações com membros da equipe de saúde só se justifica quando se espera um real benefício àquela pessoa, que deverá ser discutido às vezes numa equipe multi, né, para poder buscar aí uma solução melhor, né, no tratamento e não simplesmente por um simples comentário. Com a maior consciência dos direitos que o público em geral e os pacientes em particular vêm adquirindo, os profissionais de saúde devem estar cada vez mais atentos para não ser surpreendidos com denúncias feitas por pacientes ou familiares quanto ao seu comportamento. Quinto desafio ético: a importância do prontuário. Os prontuários, né, que são compostos de registros de documentos, representam a oportunidade de seguir e avaliar o tratamento de um paciente, bem como poderão fornecer dados relativos ao controle de qualidade do atendimento prestado. É preciso documentar todos os aspectos no que tange aos cuidados dispensados ao paciente, sendo fundamental preencher e armazenar o prontuário de forma adequada,
Salienta-se que esse documento, apesar de estar sob a guarda do profissional de serviço, pertence ao paciente. Exatamente, toda vez que o paciente cliente, né, o prontuário da família, o paciente for lá passar na unidade básica de saúde, essas informações sempre deverão ser inseridas no prontuário, né, que hoje é o prontuário eletrônico, assim auxiliando também os profissionais, né, armazenando aí as informações necessárias. Sexto desafio ético: a interferência na adoção ou não de estilos de vida saudáveis. As ações de saúde pública visam interferir no processo saúde e doença da coletividade, com a finalidade de proporcionar um melhor estado de saúde para as populações. Essas ações podem, contudo, gerar confrontos entre os interesses individuais e os coletivos, entre as liberdades individuais e o bem-estar ou a segurança da coletividade. Todas as pessoas têm responsabilidade em relação à vida dos outros, afinal, vivemos em uma sociedade. No entanto, a fim de tornar possível esse princípio, devem-se oferecer oportunidades para que as pessoas conquistem a autonomia necessária para a tomada de decisão sobre aspectos que afetem sua vida e que sejam capacitadas para que, de forma livre e esclarecida, possam manter o controle sobre sua saúde e suas condições de vida, e sempre a possibilidade de interferência sobre a vida dos outros. Sétimo desafio ético: a satisfação do usuário, a preservação e a promoção da saúde das pessoas são metas da atenção básica. Acrescenta-se a busca para a satisfação do paciente. Para atingi-la, é necessário considerar o controle da ansiedade e do medo do paciente. Como que podemos controlar essa ansiedade e do medo do paciente? Um acolhimento humanizado, num diálogo formado entre profissional e entre o paciente e cliente, uma forma respeitosa, uma forma, com ternura, para vencer esse medo. A incorporação de sua percepção, que muitas vezes é diferente da percepção do profissional. Reconhecimento de suas expectativas. A incorporação das tecnologias leves ao relacionamento com o paciente, a fim de estabelecer um vínculo com ele. A adequação dos aspectos técnicos do atendimento. Ressalta-se que em diversas situações o paciente terá dificuldade em avaliar os aspectos técnicos do atendimento. Contudo, todos os outros aspectos ele consegue avaliar e resultarão em maior ou menor satisfação com o atendimento recebido. Diversos estudos mostram que a principal causa dos processos judiciais contra profissionais da área de saúde é o rompimento da relação profissional-paciente e não há insatisfação com o resultado do tratamento. Temos aqui a referência, Nós iremos enviar na íntegra, esse artigo, um artigo muito bom, um artigo rico em conhecimento e informação para os profissionais de saúde, Essa provocação, esse desafio ético-bioético relacionado ao nosso dia a dia profissional, ele é muito importante, não só ler, mas como refletir para entender, a sua importância, a sua rica importância, a sua contribuição com o nosso conhecimento profissional. Bem, chegamos ao fim da nossa 7ª aula. Agradeço a todos vocês. Teremos em seguida a nossa prova. Desejo a todos uma boa prova, bons estudos. Tenho certeza que irão todos muito bem. Nos veremos em breve. Um grande abraço e até mais.